E aí, pessoal, começando mais o Innovation Hub Show, seu podcast de tecnologia e inovação, conectando pessoas e negócios. Ao meu lado, Luiz Augusto Durso, advogado especialista em direito digital. Vocês já conhecem ele das outras edições, host aqui também do podcast. Durso, prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Prazer, mais um programa. Peço desculpa para a audiência que eu faltei nos últimos dois. Tive um imprevisto, mas estou de volta. Alegria matar essa saudade com todos vocês, e com o Igor e com o nosso convidado sempre. Boa. E ó, se é a sua primeira vez assistindo aí ou acompanhando o Innovation Hub Show, procura a gente aí em todas as redes sociais, em todas as plataformas, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube, estamos em todas, só procurar por Innovation Hub Show e já aproveita para seguir, para dar aquele like, para mandar um comentário, porque tudo isso fortalece. Boa. Valeu, pessoal. E ó, agora apresentando o nosso convidado, né, Encher, super parceiro nosso, já de tempos aqui que eu conheço o IN, né? O IN é um grande conector aí entre China e Brasil, conectando negócios entre os dois países, né? Ele é co-founder do China Innovation, que é essa empresa que faz essa conexão Brasil-China, advisor de várias empresas aí também, né? IN, super conectado no mercado brasileiro, levando o pessoal para a China e o contrário também. Prazer ter você aqui com a gente. Obrigado, prazer. Obrigado pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, compartilhar um pouquinho, contar um pouco de história e ouvir, né? No final das contas, quando a gente está num ambiente mais de conversas como essa, a gente sempre aprende também coisas novas. Boa. Né? Boa. Cara, falando um pouquinho de China, assim, eu acho que você é parte atuante nisso, né? Você tem trabalhado há muito tempo para poder fazer com que a China deixe de ter aquela imagem de uma nação que copia para uma imagem de uma nação que cria, exatamente, e que inova principalmente. E pela primeira vez em 2022, o número de patentes registradas pela China ultrapassou dos Estados Unidos. Vocês estão vendo aí agora na tela, a curva ela é crescente, ela é absurdamente empinada, assim, né? Quer dizer, nos últimos anos, a China está formando um monte de engenheiro lá para fazer a coisa acontecer. E focando muito em patentes de tecnologia, em inteligência artificial, coisas que realmente fazem a diferença hoje, né? Como que você enxerga esse momento assim da China? Ou como que você acha que as pessoas devem olhar para a China hoje? Acho que o que a gente está vendo hoje é uma foto de um filme que vem sendo construído, desenvolvido há muito tempo. Então, se a gente olhar 20, 30 anos atrás, a China já se preparou para esse momento. Ou se preparou para, em algum momento, poder chegar nesse auge ou atingir determinado patamar. Quando você pega a cultura asiática de uma forma geral, e a chinesa, óbvio, é uma das principais, ela tem sempre a visão de longo prazo. Então, é uma construção. E de uma certa forma, quando a gente fala do Ocidente, a gente sempre olha no nosso momento, esse ano, esse mês, esses dias, essa semana, enfim. Então, e a gente tem um pouco de dificuldade de ver que isso está sendo construído. Então, você, Hugo, já foi para lá alguns anos atrás, você deve se lembrar, e já algumas coisas já vinham acontecendo. Então, agora, para algumas são evolução disso, outras são resultado do que vem sendo construído. Então, acho que isso é um ponto importante. Especificamente de patente, acho que tem algumas questões. Além, obviamente, da importância, tanto comercial, de uma patente, quanto da visão eu diria de performance. O que acontece? Muitas das empresas, o próprio governo chinês e a cultura é muito levada por resultados, como a gente está falando. Então, a obtenção de patente faz parte desse contexto. Então, é uma coisa tangível para mensurar o desenvolvimento. Então, se a gente falar assim, poxa, o país está desenvolvido ou não, muitas vezes parece muito abstrato, porque quando a gente olha no dia a dia, tem isso, não tem aquilo, só que se você vai para outro país, então é difícil de mensurar. E aí, quando você pega a patente, é um número absoluto que você consegue falar, olha, foi, não foi. É um medidor, é um indicador, né? é o KPI. Então, tem muito isso, ele faz muito parte da cultura do governo chinês, de uma visão, de uma forma geral, das empresas estatais, empresas privadas, então tem que atingir determinada quantidade de KPIs. Então, é muito comum você ir em empresas de tecnologia, tem lá a parede das patentes. Você vai em qualquer grande, tem uma parede gigantesca e eles têm orgulho de mostrar isso. É até interessante porque uma boa parte delas fazem referência a quem desenvolveu, ao funcionário, executivo, ao laboratório, enfim. Então, tem até esse estímulo a isso, mas patente é um indicador dentro de uma série de outras coisas, que é a visão de meritocracia que o governo chinês, que as empresas têm. Né? Muito bom. Igor, eu vou provocar o nosso convidado. Antes Vamos lá. Sempre. Claro que o tema principal será entender tudo que a China tem para ensinar para o mundo, não só para o Brasil, com essas inovações. A minha pergunta que lhe provoca é o seguinte, você faz essa comunicação Brasil-China. O Brasil tem alguma coisa para ensinar para a China? A gente tem alguma coisa para exportar para eles? Tirando questões, estou falando de tecnologia, a gente pode ensinar alguma coisa para a China ou a gente tem que aprender mesmo? Eu acho, na verdade, assim, é sempre uma mão dupla. Assim,
O que eles têm, o que eles desenvolveram é para o mercado interno. E para o mercado externo à medida que eles vão conhecendo mais. A China exporta produtos, não exporta ainda muito empresas, não exporta muito tecnologia, muita visão de negócio, então é um passo que ainda está se desenvolvendo. Então, para vir para o Brasil, e aí não importa só o Brasil, e aí entrando no contexto internacional, então a China tem que aprender com qualquer país se eles quiserem sair do próprio mercado doméstico ou do Sudeste Asiático, que acaba sendo um pouquinho a região de influência deles. Então, o Brasil, sim, o Brasil tem métodos de gestão, tem mentalidade, tem uma série de coisas que não são produtos físicos, porque a gente sempre faz referência, assim, do ponto de vista, talvez, de fabricação, de produção, isso é muito difícil de batê-los. E não só na nossa visão que a gente tinha antes de baixo custo de produção, que já não é mais a realidade, tanto que, assim, nas grandes capitais, no litoral, o custo de mão de obra é tão caro quanto talvez na América Latina, nas grandes cidades. Então, eles estão indo para o interior, indo para o Sudeste Asiático, onde é mais barato. Então, nessa visão, nesse contexto todo, nesse desenvolvimento, é muito fundamental conhecer os mercados, começar a desenvolver. E a China está dentro desse desenvolvimento todo. O que você fala é importante porque, do mesmo jeito que o Igor quebrou um preconceito no sentido de a China é conhecida por questões de réplica, também era conhecida pela situação da mão de obra, às vezes muito barata e às vezes até questionável. Isso, como você bem disse, a mão de obra já não está tão barata, porque, claro, a China também percebeu que a China fez a lição de casa com relação à educação, sem dúvida nenhuma, sempre investiu em educação, mas tinha que valorizar a mão de obra, né? Aliás, o ser humano em si, isso está sendo valorizado, bem que a China não está tendo mais essa visão do mundo, ainda tem preços muito bons, competitivos, mas os direitos humanos ali existem, né? Essa é a questão. Então, do ponto de vista jurídico, hoje a China é um case, porque exporta, produz, cria, às vezes mais que os Estados Unidos, e ainda aqueles pontos criticáveis estão sendo regularizados, melhorados, então acho que tem muito a ensinar, né? Não, e sem querer trazer a questão política aqui, mas assim, eu acho que tem um modelo na China que a gente precisa olhar para ele também de uma forma meio curiosa, né? Aproveitando aqui o exemplo do nosso último episódio, vamos sempre questionar as coisas, não tomar verdades como absolutas, porque você pega ali a realidade da China, muitas vezes, assim, eu acho que a China tem uma coisa de visar o bem nacional ao invés da evolução do país e não grupos econômicos específicos. Eu acho que tem muito isso lá, né? Mas no mundo ocidental não tem nem a possibilidade da gente de existir esse tipo de dirigismo aí por parte do governo, né? Como que a gente pode transportar de lá para cá nesse sentido, né? Sabendo aí que realidades do Ocidente e de lá também são muito diferentes. Eu sempre digo que o modelo de governo chinês, ele serve para os chineses, porque tem um contexto cultural. Serve talvez para muitas culturas asiáticas, que é o que você comentou, da visão do coletivo. Isso, inclusive, está mudando um pouquinho nos últimos anos. Mas, assim, se a gente olhar, são 4.000 anos de história. A gente está sempre falando de 100 anos. Que aqui, dentro da história, não faz a menor diferença. Assim, é um espirro dentro desse tempo. Mas, ao longo desses 4, 5.000 anos, uma boa parte desse período é baseado nessa cultura, nessa visão, nesses valores, que tem alguma entidade, algum dirigente, enfim, não importa o nome que a gente chame de para isso, mas que leva o coletivo, que dirige o país. Então, isso é parte da cultura. Então, é aceitável esse modelo. E aí não importa se a gente chama do sistema político que for. E é difícil a gente transplantar, independente da vantagem ou dos benefícios que ele traga. E o contrário também é verdade. O chinês, ele olha para os nossos valores e fala assim, isso aqui não faz sentido. Então, o que a gente preza muito, vamos dizer assim, liberdade individual, é muito caro para a gente, é muito valoroso. Mas o chinês fala assim, é mais importante outros pontos. E não agora, não é porque nos últimos 100 anos que ele está falando. Ele falou a vida inteira. Então, assim, a minha família, vamos lá, eu não tenho contato muito com muitas gerações atrás, mas eu sei por valores que a gente vem recebendo que sempre foi assim. Então, acho que isso é importante entender todo o momento atual dentro do contexto histórico e cultural. Aí faz sentido, e aí a gente pode criticar ou comentar a favor, mas aí a partir dessa base, dessa estrutura. Eu passei por uma história muito boa. Eu estava fazendo uma escala em Dubai e eu ia comprar um iPhone novo. Vocês devem conhecer o modelo lá. Você chega lá, na loja da Apple, e eles perguntam, é com ou sem FaceTime? Já viu esse? Você tem a opção de comprar o iPhone sem FaceTime. Por quê? Porque lá pela cultura tem uma lei, etc., que eles são obrigados a vender sem o FaceTime.
E aí você não tem a opção de realizar FaceTime com um aparelho que seria igual, né, no mundo inteiro, mas não é. Ele tem que se adaptar à cultura daquele lugar. E eu, naquele momento, eu não tive nem a audácia de interpretar, quanto mais julgar, porque exatamente é isso. A cultura, a tecnologia se adapta à cultura e a cultura e a forma de governo é a representação da vontade da maioria. Porque você pensa, a gente está falando da segunda maior nação do planeta. Você acha que um cara, se resolvesse falar assim, não, o pessoal não está, a população não está comigo, teria poder suficiente para manter todo mundo dentro de uma regra? Não, a pessoa se rebela, a pessoa sai, teria uma grande quantidade de estrangeiros pelo mundo, né, se evadindo, etc. E não é o caso. Muito pelo contrário, se demonstra uma baita potência. Claro que desagrada aos olhos do brasileiro, por exemplo, na parte de tecnologia. Eu gosto de ter liberdade de usar a rede social que eu quiser. Me desagrada pensar que eu não poderia ter uma rede social americana. Mas é aquela história. Por alguma razão, a China se implantou e lá funciona, e nos Estados Unidos também tem as suas questões, no Brasil também, mas com questão de potência mundial tem servido bem, tem funcionado. Aproveitando essa questão da cultura, você que já foi muitas vezes para lá, eu fui 2 vezes, o Du está indo esse ano, então vamos deixar umas pulgas atrás da orelha dele aí, né? O que tem de mais diferente na cultura chinesa para você, assim, aos olhos do brasileiro, né? Do brasileiro, olhando para China? Eu tenho umas 2 coisas para comentar. Vamos lá, eu acho que assim, são talvez... Quando, vamos dizer assim, quando um estrangeiro vai como turista ou num período curto, as coisas que mais chocam talvez seja da rotina, dos lugares que você tem. Você não percebe tanto a cultura, porque você não está imerso. Você está como turista observando de longe, aí você vê coisas mais curiosas do que de fato você entender. Mas a gente está falando talvez mais da rotina, do hábito deles. A gente está até uma coisa que costuma chocar. Tá, nesse ponto talvez até para mim é um pouco difícil. Os vasos sanitários, de fato, são diferentes. Você faz em pé? Mas aí, se você pensar, a gente chama uma latrina de cócoras, exatamente, de cócoras. Mas tem toda uma explicação cultural, que é a posição mais perfeita para você fazer o número 2. E tem alguma questão com higiene, não? Totalmente, porque também você não encosta, você não encosta. E a posição... Mas ao contrário também, se você não está preparado, e aí é uma das coisas curiosas, você pode cair, inclusive. Aí não tem nada de higiênico, aí é ruim. Pelo contrário. Cara, a gente tá falando de tecnologia, pô, custa pôr uma privadinha ali, né? Porra, toto, né? Ali do ladinho. Isso é automático. Não, mas isso são coisas assim, são culturais de fato, inclusive existiu até um movimento do governo para criar mais um ambiente para vasos ocidentalizados, mas as pessoas, inclusive, preferem, porque sabe que isso faz, que é um modelo que ajuda a gestão, ajuda, enfim, fazer o número 2, exatamente por isso. Isso são coisas do dia a dia, mas nos últimos anos, o que é interessante, então, eu estava indo muito antes da pandemia, obviamente, depois da pandemia parei de ir, novembro do ano passado, 2023, voltei a primeira vez, e muita coisa mudou, principalmente comportamento no dia a dia, que a gente via coisas do tipo cuspir no chão, coisas do tipo assoar o nariz de um jeito que talvez a gente não seja acostumado, muito barulhento. Coisas mudaram bastante, porque começaram, não que eles comecem a se ocidentalizar, mas começam a perceber que talvez as pessoas de uma forma geral não gostem muito disso, querem um ambiente um pouco mais saudável, etc. Outro ponto que mudou muito, e aí não da cultura, mas do ambiente, é o barulho na cidade. Isso eu fiquei espantado, porque você não você percebe quando é muito barulhento. Quando não tem barulho, você acha que está estranho, mas você não entende qual que é a diferença em função dos carros elétricos. É isso que eu ia perguntar. A razão é essa, o trânsito. O moto e carro elétrico. Moto elétrica já existe há muito tempo, inclusive uma boa parte das cidades, quase toda a frota é elétrica, e carros elétricos cada vez mais. Em algumas cidades, mais de 25% da frota é elétrica. Então, você está andando, antigamente, você ia lá, era barulho o tempo todo, era até ensurdecedor, porque o trânsito é muito, muito intenso, igual São Paulo, Rio, etc. E imagina as pessoas buzinando o tempo todo. E só que, ao invés dessa frota, de carros elétricos. Então, muitas vezes você pode estar andando, se você distrair, pode ser atropelado porque você não ouviu o carro. Então, são coisas que estão mudando. Então, a China, agora você vai lá, só que o Igor já foi há alguns anos. Para ele vai ser uma China completamente diferente. Eu fui em novembro, vou de novo agora, daqui a alguns meses. Então, cada vez é uma coisa diferente. E é rápido, então, são duas coisas. É rápido numa escala gigante. Acho que assim, mudar um bairro, mudar uma cidade, ok, você tem uns esforços. Mudar uma população de 1,4, que não seja a população inteira, mas o país,
é uma coisa diferente. Eu acho que né? uma coisa assim que a gente tem falado muito aqui, né? A questão da curiosidade, isso é super importante para o mundo atual, a gente se perguntar, fazer perguntas, questionar e tal. Lá eu senti um pouco disso, no sentido de que eu lembro que eu tava com o Felipe Smoginski, num carro indo pro Baidu, e num táxi, indo pro hotel logo que a gente chegou. E o Felipe sentou na frente, ele tem o braço muito peludo. O motorista ficava incomodado com o braço dele, ficava pegando assim, tipo, é muito diferente, porque o chinês não tem pelo, né? No corpo, assim. E a outra coisa é de tirar foto com a gente também em lugares assim. A gente percebia que eram pessoas de cidades do interior, que não tinham tanto contato com o mundo ocidental assim. Isso deve ter mudado bastante. Porque eu acho que Nas talvez grandes capitais, nas sim. grandes capitais. Mas ainda, o que é interessante, assim, nas grandes capitais, sim, no interior, você tem até uma classificação oficial de tamanho de cidade. Então, a gente normalmente fala ou é capital ou é cidade, não tem muito tamanhos, mas eles normalmente classificam as cidades do terceiro e quarto nível, que são cidades médias do interior, e muitas vezes tem 1 milhão de habitantes. Não é uma cidade pequena, né? Média de 1 milhão. Mas eles nunca viram estrangeiro. Então, você vai lá, né? Você vai lá, depois ele vai ser o único cara que vai, todo mundo vai falar. Não, ainda mais grandão assim, ó, o Danilo Gentili na China. Chama atenção. Chama atenção. E qual que é o Prepare-se para muitas fotos. vou tirar. Quando eu tive a experiência, eu fui pra Copa na Rússia e eu tirei muita foto com o russo Isso lá. porque você não é tão diferente de um russo, né? Agora, vocês que foram muito, eu pergunto para ambos assim, vocês conhecem as tecnologias no Vale do Silício, nos Estados Unidos, na Europa? Qual é a diferença? Qual é a diferença na China? Por que funciona? Por que deu tão certo? Eu diria o seguinte, eu acho que são talvez alguns pontos. Uma execução. Uma execução para uma população muito grande que não é uma população de altíssima renda. Uma coisa é a gente fazer uma tecnologia, um produto para os Estados Unidos. Em Dubai. Em Dubai, que é um país pequeno, mas que tem muito acesso e tem uma alta renda. Outra coisa é 1,4 bilhão de pessoas que tem... Escala você comprova. É uma escala, mas tem rendas muito diferentes. Então, você fala assim, eu quero só para cidade grande? Ok, então você está atingindo uma alta renda. Mas a maior parte das empresas não tem a visão para a popularização da tecnologia. Então, tem que ser acessível. Por isso que eu pego muito exemplo do que a gente agora vive e quando surgiu na China... aliás, a China começou a adotar no início o pagamento via QR Code. Então, pagamento via celular nos Estados Unidos, NFC. Pega lá um iPhone, um Android high-end, tem um chipzinho que qualquer um tem. Só que aí, quando você vai para uma população igual a nossa... Lá é tudo WeChat, né? WeChat, mas o que é importante é, muitas vezes, você pode ter o QR Code sem ter o celular. Então, você imprimiu aqui... Você uma passou e pagou. Você pega, exatamente. Sabe? Não é então, celular. Essa visão de inovação que o mercado chinês traz muito eu tenho que conseguir popularizar. Não necessariamente... E entender que tem o acesso ao custo e o acesso à distribuição. Então, porque uma coisa, assim, é uma cidade pequena, outra é 1,4 bilhão espalhado pelo país todo. Então, para chegar no cara lá no interior em algum lugar, eu tenho que ter uma coisa acessível, tanto custo quanto conseguir transportar esse negócio e chegar na casa dele e ele conseguir usar. Naquele tamanho de país. Você acredita que então é superação de desafio? Então é mentalidade, eu diria assim. A inovação na China não é uma questão assim, poxa, desenvolver alguma coisa. Não é uma questão de formação mesmo? É uma questão investimento de... em ciência e tecnologia. Eu acho também, desculpa, Igor, mas é uma percepção da realidade local e uma percepção de como crítica, você vai né? mudar. Não, eu ia falar assim, que eu tive a oportunidade de fazer um curso com vocês também, do Alibaba no ano passado, né? Isso, acho que foi E assim, é muito legal você ver a mentalidade da empresa, que tem a ver com isso que o Ian acabou de falar, de chegar na ponta. Né? Então assim, como que eles vão desenvolvendo produtos que vão resolvendo realmente problemas. E problemas de várias camadas diferentes, sociais, de espaço e tudo mais. E isso gera um desenvolvimento absurdo, né? Sim. Eu lembro que assim, uma das inovações que mais me impressionou na China era uma coisa que não tem nada a ver com tecnologia. Eu já contei esse caso algumas vezes aqui, que eu cheguei no supermercado, na hora que eu olhei pro cacho de banana, não era um cacho de banana, eram 5 bananas, uma do lado da outra, cada uma com um ponto de maturidade diferente. Então a mais amarelinha aqui, a mais verde aqui, pra você comer uma por dia. Que coisa mais genial que isso, assim. Não tem nada a ver com tecnologia, né, no final das contas. Então, resolver o problema. Porque a banana apodrece na sua casa quando você tem menos pessoas em casa. Por isso, quando a gente pensa assim, a gente fala em inovação, parece que sempre tem que ter tecnologia. Parece que é um termo só, não existe inovação sem tecnologia. Mas tem muito dessa aplicação, estratégia, muito de como fazer, às vezes fazer uma coisa simples sem tecnologia nenhuma, uma coisa mais operacional, prática e de visão do que você fazer um programa, fazer um software, fazer qualquer coisa. Não é à toa que eu acho tipo. que o carro-chefe de AliExpress e todos esses e-commerces
do Alibaba entregam produtos para o Brasil de valores insignificantes. O pessoal compra um negocinho que você apoia a Alexa. Eu, por exemplo, compro um bugiganga, né? Tinha apelido assim. Então, primeira coisa, superar o desafio. Se você entregar para a China inteira, você entrega para o mundo inteiro. Claro. Então, ficou fácil escalar. E a segunda coisa é isso, eu acho que eles vão criando essas genialidades de solução de questões do dia a dia e a gente começou a consumir, a ponto de isso... Mas eu entendo, na verdade, assim, que a concorrência mundial também fomentou muito o mercado chinês. Bem que eu estava outro dia num debate sobre os Estados Unidos, com essa história de banimento do TikTok, etc., possível banimento, a justificativa de alguns americanos é realmente que eles sempre fomentaram o mercado chinês e não tiveram a contraprestação, assim, que sempre a China foi muito fechada, favorecendo o mercado interno. Então, um aplicativo, que nem a ByteDance, né, que na China é ByteDance, no mundo inteiro é TikTok, pode ser usado pelo mundo inteiro, mas não tem meta dentro da China, não pode usar. Então, a China sempre teve isso é legal, né, até do ponto de vista inteligente, que mais uma vez eles foram muito inteligentes, porque eles falaram, não, a gente vai favorecer o mercado interno, a gente vai construir aqui dentro, a ponto de agora estar concorrendo no mercado do mundo com carro elétrico. Tem um ponto que é interessante, até, acho que pegando esse exemplo que você comentou, a ByteDance tem 2 aplicativos, o TikTok e a versão local. Quando o Google e o Facebook foram banidos, eles tiveram a opção de se adaptar para o mercado local. Ele não foi um banimento, como está acontecendo, de certa forma, agora com o TikTok. E qual que era a opção, desculpa? A opção era adaptar os filtros ou o algoritmo, enfim, a tecnologia para o mercado local, de acordo com a legislação. Então, assim, independente da sua legislação, existe uma legislação local. Se você quer jogar ou não quer jogar, aí é uma decisão sua. Então, eles não foram simplesmente proibidos. Eles não quiseram jogar o jogo. Então, ok. Então, acho que é uma questão talvez até semântica, mas essa é o que aconteceu. E aí, o que acontece? O motivo foi diferente, mas a ByteDance tem 2 aplicativos. Então, teoricamente, essas soluções seriam possíveis de ter mais de um aplicativo por país, porque cada país tem uma realidade. Então, a sensação que eu tenho cada vez mais, assim, a gente chama de internet, mas é localnet. Cada país, cada região tem as suas peculiaridades e tem, inclusive, suas leis. Aí, cada vez mais, a lei de privacidade da Europa de um jeito, o Brasil, Estados Unidos, a China tem lei de privacidade. E eles foram espertos à frente do tempo, né? Porque uma vez dentro de casa é mais complicado se combater, né? Tem acho que isso é todas as outras coisas. Resolver. E o que você falou é muito verdade, assim, e as pessoas, a gente só percebe isso quando a gente sai da bolha. Então, por exemplo, uma vez eu estava viajando, aí eu queria ver o valor de um produto, estava numa loja nos Estados Unidos, eu queria ver o valor desse produto no Brasil. Mas eu não conseguia, porque ao jogar no Google, estar logado na rede americana, ele automaticamente me dá resultados de lá, em dólar, e eu não dava para driblar. Eu tive que ligar para algum familiar para pesquisar aqui. Então, o Google, de fato, me fechou numa bolha local ali, de internet, que eu falei, nossa, cara, ali foi realmente uma virada de chave. Eu falei, a internet, a gente sai de uma premissa que ela é tão global, e no fundo ela é tão local, né? E com algoritmos cada vez mais, né? No início, assim, quando surgiu o Yahoo, era um diretório. Então, era tudo manual. Então, era quase um catálogo impresso que era editado. E aí, depois você tem o Google, você tem todos isso que são algoritmos por trás. Então, e um dos principais pontos do algoritmo é a geolocalização do usuário. Então, se você está aqui no Brasil, se você está nesse bairro versus outro bairro, o resultado é diferente. Porque ele vai te empurrar publicidade diferente, essas coisas. Então, tudo isso muda e a gente muitas vezes não tem essa percepção, né? Como que você enxerga? Porque assim, a China sempre foi potência na indústria. Agora ela é potência, quando, por exemplo, a gente vê o TikTok superando o Instagram. Ela é potência de rede social, tecnológica, etc. Como que você enxerga isso? Você acha que a China realmente vai continuar crescendo nesses 2 pontos e vai ou ela vai se render à globalização e vai começar a criar aplicativos para o mundo? Como que você vê? Ou porque do mesmo jeito que ela está exportando pela BYD e outras montadoras carros elétricos para o mundo inteiro, vendendo bem, ela está com um dos aplicativos mais acessados no mundo também. Então ela está conseguindo dominar todos os mercados? A China vai dominar tudo? Eu acho assim, isso mostra bem como a tecnologia permeia tudo. Então, assim, a gente está falando de carro, de aplicativos, vamos falar do setor agrícola, do supermercado, varejo. Então, tudo pode ter um componente de tecnologia. Acho que a China está mostrando muito isso. Então, para a gente no dia a dia, qualquer coisa é tecnologia. Antes eu falava assim, só trabalho com tech. Só que agora, quando eu olho, estou fazendo tudo.
porque tudo é tech. Então, em grau maior ou menor. Acho que o que a China tem nessa questão de ter virado a fábrica do mundo, além, obviamente, de ter uma mão de obra. No início tinha todas as condições, né? De mão de obra, matéria-prima tinha Imposto era bom. imposto, isso é um ponto importante. Outro ponto fundamental é ter construído uma cadeia de suprimento. Então, qualquer indústria, e a China mostra muito isso, você pega um setor e aquele setor está muito concentrado em determinada região. E aí todos os fornecedores estão juntos. Então, a logística está muito preparada. Acho que a melhor analogia é a indústria automotiva. Então, está aqui em São Paulo, todas as fabricantes, fornecedores. Tem lá, talvez, alguns no sul e um no norte, mas tem os seus polos. Quando teve a discussão lá que o Trump queria tirar o iPhone lá da China, a Apple chegou à conclusão que tinha mais de 20 empresas em volta do iPhone para fazer isso. Então, não era tirar a fabriquinha lá, era tirar todo o ciclo. Era inviabilizar, não era? Tanto que não mudou, tanto por que preço, continua acho que lá, aumenta exatamente. muito o valor Com certeza. Então, da assim, a infraestrutura física, quantidade de pessoas capacitadas, e aí independente, assim, se o cara tem um nível de educação super alto, mas ele tem a capacitação, especialização daquilo lá. Então, tem a construção. Por isso, Shenzhen tem essa vantagem competitiva. E todo o polo de fabricação. Então, os fornecedores estão quase no mesmo distrito comercial, no industrial. Então, para ele chegar, é muito fácil. E aí, quando você vai mudar, então, vamos falar, vai mudar toda a indústria do iPhone para os Estados Unidos. Vai levar, sei lá, 1 milhão de pessoas para lá. Não existe. Então, não existe condições para isso. Então, e aí, respondendo diretamente isso. Então, a sua pergunta, a China construiu uma infraestrutura e condições para o setor industrial que são únicos. Então, para outros países conseguirem alcançar, eles podem alcançar por algum fator, mas não pelo componente todo. Então, posso ser melhor em preço, posso estar mais perto do consumidor, posso isso, mas como um todo, e até porque o mercado chinês é um dos maiores mercados do mundo. Então, também, ele não pode sair de uma hora para outra. Agora, semana passada, o pessoal da Apple estava lá, o Cook estava lá na China. Ele foi lá para dar uma afagada no consumidor chinês, porque eles estavam perdendo market share lá. Então, e como que a Apple está nos Estados Unidos? Vende muito? Tem muita, na China é uma das marcas, caiu bastante, mas é uma das marcas mais consumidas. Quem que é concorrente lá? Xiaomi, Huawei? Xiaomi, Huawei, Oppo, Honor, tem pelo menos uns 5 ou 6 marcas super competitivas. Sabe a impressão que eu tenho da China, que é exatamente a impressão que eu estou tendo agora de carros autônomos. Quando eu abri um site, um AliExpress, eu via que a China produzia 300 mil modelos de celulares, não réplicas, celulares de marcas totalmente aleatórias. Para você. Para mim, exato, para estrangeiro. Agora, a mesma coisa para carro. Por que isso acontece? Eles não centralizam a produção, eles têm muitas marcas, muita gente produzindo, e de qualidade, né? É interessante porque isso exemplifica melhor o quanto, quando a gente olha para a China e fala assim, é um país comunista, qualquer segmento da indústria ou do mercado chinês tem dezenas ou milhares, ou dezenas, centenas, milhares de competidores. Porque tem demanda, porque tem oportunidade. Então, e a competição. E assim, talvez o grande fator, para mim, você olha qualquer coisa, o grande fator que diferencia a China é a competitividade. De 1,4 bilhão de pessoas. A gente estava até falando antes, a Índia tem um pouco mais de gente, mas as pessoas não são tão competitivas. Não, e assim, a Índia não tem comparação, porque a Índia tem um problema gravíssimo mais da metade da população está numa crise sem absurda, dúvida. Pobreza, a Índia não se compara. Mas assim, e aí o que acontece? Toda a ideia nova que você cria, por isso até, de certa forma, o comportamento, o hábito de copiar, na verdade, assim, é porque você está desenvolvendo um novo mercado. E aí dificilmente tem uma ideia totalmente genial atualmente. Então, todo mundo vai fazer alguma coisa um pouco parecida, um pouco diferente, mas vai ser aquilo lá. Então, qualquer startup que surge, uma semana depois tem 10, um mês depois tem 50. Só que tem todo mundo com funding, todo mundo com muitos talentos desenvolvedores. Então, qualquer setor isso. E aí, respondendo para você, dezenas de marcas de celulares, dezenas de carros elétricos, tem um mercado interno gigantesco, tem demanda para isso tudo e tem gente querendo criar empresa e ficar rico e virar empreendedor, enfim. E ganha quem tem melhor qualidade. Imagina, que absurdo. Exatamente. Por exemplo, a Apple fez um celular que quase não tem competição no mundo.
Chega na China, ela compete com 300 outros modelos de excelentes qualidade de câmera, às vezes mais rápido, melhor. com câmera com qualidade melhor. É um problema, não, é ótimo, né? Mas é que a gente está muito apegado ao mundo globalizado, a gente gosta de ter poucas opções. Eu acho que é isso, eu acho que o consumidor, ele não gosta de ter muita opção. Por exemplo, se a gente for comprar uma TV hoje, se você falar com o meu sogro, ele vai falar, tem que ser Samsung, porque TV é Samsung. Se você criar 300 modelos novos com uma qualidade excelente, você vai deixar ele muito confuso. Sim. Você fala, e agora? Exatamente, você perde. É o dilema da escolha sempre, né? É difícil, né? Mas, de fato, assim... Mas o que é interessante, aí pegando outro ponto, na China... E aí, no Ocidente, a gente sempre olha o mercado um país inteiro. Na China, são 1,4, aqui no Brasil, 210, 213 milhões de pessoas. Só que a gente sempre olha o Brasil. Dificilmente tem empresas que olham, vou a determinado mercado, vou naquele lá. E na China são 30 e poucas províncias, algumas com dezenas, 50 milhões de habitantes. A província da minha mãe tem mais de 90 milhões de pessoas. São vários países da Europa, né? Então, é o suficiente. E aí, o que acontece? Às vezes, tem empresas gigantescas que só atendem uma província, uma região na China. E aí, quando sai, elas são super competitivas. Porque o mercado interno já é muito grande. Né? Exatamente. Testou muito. E aí, quando eles regionalizam ou quando eles nacionalizam, tem mais uma série de outros concorrentes. E quando vão para o mundo, eles já passaram por tanta competição que qualquer mercado é peanuts para eles. E essa é a realidade. Então, assim, mesmo quando vai para os Estados Unidos, que é super competitivo, o cara olha assim e fala, pô, eu faço isso já há muito tempo. Então, essa competição, acho que é o grande drive da China, a grande força para você pode falar qualquer outro setor. Se eles não fossem tão competitivos, ou se eles não concorressem tanto, não ia estar nesse nível que eles estão atualmente. A gente já falou bastante aqui de e-commerce, eu acho que nessa questão de logística que a gente falou ali atrás, a gente falou de redes sociais aí com o TikTok versus as americanas, e tem o outro ponto que é o carros elétricos, né? Se a gente pensar no Brasil, e mesmo nos Estados Unidos, eu acho que a BYD está chegando ali pelo México e tal, mas aqui no Brasil eu vi uma estatística ontem de que 90% dos carros elétricos e híbridos vendidos no Brasil são de marcas chinesas. É bizarro também, assim, chegar nesse ponto e você ainda estava falando que tem mais coisa por vir aí, né? Dentro dessa área. Mas é um pouco disso, assim, como que chegou aqui e ganhou essa força tão grande em tão pouco tempo? Eu acho assim, tem alguns fatores. Um deles é essa questão que a gente comentou. Assim, a gente está vendo duas grandes marcas aqui no Brasil. Duas grandes que na China já disputavam, já concorriam entre si, então se desenvolveram. Quando entra no novo mercado, já tem escala, já tem capacidade de investimento e olha como mais o mercado alcançar. O mercado chinês tem mais de 30 marcas de carros elétricos, só do setor elétrico, sem falar combustão, que já tem mais uma dezena. E todas elas estão se desenvolvendo, muito capitalizadas e concorrendo entre si. Então, as que saem, a gente vê poucas, mas dentro de qualquer lugar que você entra, inclusive nos shoppings, eu diria 5% das lojas em shopping center são lojas de carros, que não é uma coisa muito comum. Dentro do shopping, loja de carro sendo vendido dentro de loja de celular, essas coisas. Cara, isso é louco. A gente falando tanto aqui no varejo, né, de como inovar no espaço físico, ser um espaço de showroom, a China já está fazendo isso, olha aí. Sim, vendendo. E aí são empresas que cruzam categorias diferentes, essa extensão de marca, essas coisas, né? E no final das contas, muitas vezes eles falam assim, olha, o carro é mais um device que você tem na vida, como você tem um celular, como você tem uma TV. Óbvio que é um que você entra e te transporta, mas no final das contas é um produto de consumo, né? E essas empresas que começam a ter muitas categorias ou conseguem fidelidade do usuário, conseguem gerar uma love brand, coisa do gênero, eu vou lançar um carro, assim como lancei qualquer outro produto. Então, essa visão é muito diferente de negócio. Pois é, e aí tem uma marca que os brasileiros conhecem, né? A Xiaomi, que inclusive você que trouxe ela para o Brasil, estava na equipe que trouxe ela para o Brasil lá atrás, né, na primeira versão dela. É isso, né? Ela faz de tudo, mas até que ponto eu devo manter um foco também para fazer algo que seja... Cara, isso é a melhor pergunta. Na verdade, assim, quando a gente olha o modelo ocidental de gestão de empresa, assim, eu tenho foco no negócio. Foco talvez seja uma das principais disciplinas, né? Então, eu sou uma empresa de transporte, eu tenho que fazer ou carro ou caminhão, não importa. Sou uma empresa de computador. Quando você começa a fazer qualquer coisa um pouco fora da linha, todo mundo fala assim, você está perdendo foco, você vai quebrar, você vai isso, vai ser aquilo. E aí a gente olha historicamente, assim, na década de 70 e 80 no Japão.
aqueles grandes grupos. É Mitsubishi que faz caneta, que faz motor, que tem banco, que tem aquilo. Mas são grupos, são holdings de negócio, são grupos familiares que têm negócios em várias áreas diferentes que não têm sinergia. E aí tem depois uma era das empresas coreanas. E aí tem a Samsung, LG, Hyundai acho um dos melhores exemplos. Faz motor, tem carro, tem banco, tem isso, tem aquilo. Não tem sinergia. Então, eles surgiram em momentos históricos, pós-guerra, desenvolvimento na década de 90. A China aprendeu muito, mas assim, tem um componente importante nessas empresas novas, que aí acho que é modelo de gestão, isso é interessante, porque elas têm sinergia de negócios. Então, quando uma Xiaomi fabrica um carro, aquele carro é conectado e acessa via celular. Aquele carro pode ser vendido na loja que vende celular, que vende outras coisas. Eles têm uma série, tem mais de 1000 produtos dentro do catálogo e tudo você pode controlar pelo celular e comprar pela internet. Então tem uma sinergia, eles chamam de ecossistemas. Então não são empresas totalmente aleatórias, simplesmente porque eu construí. E o mercado cobra muito essa sinergia. Se a gente pegar, por exemplo, os modelos do Elon Musk, né? Quando ele lança o Tesla, se esperava ser um carro autônomo, mas também elétrico, também tecnológico, bem que você abre com cartão, você tem o celular e tal. Então, tem uma expectativa que foi criada pelo nível muito alto dos lançamentos de que carro elétrico híbrido tem que ser tecnológico. Se ele for normal, só elétrico ou só híbrido, você carrega, mas você vai dirigir igualzinho, não vai ter o mínimo de tecnologia, já é ruim. Então, essa sinergia, o mercado demanda muito e não é fácil ter, você deu exemplos, mas tem um exemplo muito bom, Apple. Mano, a Apple um dia virou e falou, vamos fazer carro. Desistiram do projeto, veio a notícia essa semana, desistiram do projeto. Por quê? Porque não é simples. É difícil, é burocrático, é arriscado. Porque você vai pôr a marca lá da Apple, se esse carro quebrar, é o celular que tá dando problema. Porque o carro-chefe, o celular funciona, tá validadíssimo. Eles arriscam ainda com o Apple Vision Pro, aí vai pôr um carro no mercado, tem que funcionar muito bem, porque é a marca. O Vision Pro já foi uma coisa... Ele usou e não gostou. Você usou? Eu usei. Você gostou? Nossa, assim, dentro da próxima... Mas eu acho que é isso também, a questão de expectativa e realidade. Como a gente já tinha visto outros, eu acho que talvez a primeira pessoa que for experimentar vai achar, nossa, que incrível. Sim. Que nunca experimentou a realidade mista. Exato. Acho que é bem por aí. Por isso, assim, acho que a China está mostrando muitas coisas e algumas coisas não são tecnologia, não são nem inovação, mas são processos, são gestões, são modelos mentais. Isso... É uma escola de gestão. Então, a gente tem escola de gestão americana, alemã, japonesa, enfim, Suíça. E agora tem uma escola chinesa que é baseada em tecnologia. Legal. Antes era muito como que organiza a empresa, a estrutura, como que é processo, como que é fabricação. A escola japonesa era muito baseada na indústria automotiva, na época surgindo lá a Toyota, principalmente. Só que ninguém era tech. Era tudo pré-década de 80, no máximo 90. Agora, todas as empresas são digitais, tem um modelo de gestão diferente. Então, é uma mentalidade diferente. Tem a história do score na China, é verdade isso? Só para entender, o pessoal que está acompanhando, fala-se muito na internet que o governo ele dá uma nota para cada cidadão, e não só se ele é bom pagador, né, de imposto, ou que nem a gente tem aqui o Serasa e tal, mas, por exemplo, tem tanta câmera de reconhecimento facial, etc. Se ele atravessa fora da faixa, ele perde ponto. Falam, né? Então, queria te ouvir, você que conhece bem a tecnologia e o modelo chinês, isso é verdade? É exagerado? Tecnicamente, sim, mas ela não é implementada, não é, vamos dizer o termo, enforced. Não é implementada a cabo a rabo, e o governo não tem tanta essa força, principalmente com informações que estão nas empresas. Então, muitas vezes a gente tem a impressão, principalmente nessa questão do TikTok, que o governo vai lá, baixa o arquivo e taca tudo aqui. Não é exatamente isso. Assim, tem organizações, tem órgãos que você tem que acessar. Obviamente, o nível de facilidade para fazer isso é diferente. Os caminhos são diferentes, mas existem processos e as empresas, muitas delas são de capital aberto, têm compliance. Ela não pode fazer de qualquer jeito, senão ela nem pode estar listada. Então, tem uma série de condições. Mas sim, existem scores, não é o único do governo, então as grandes empresas... é monitorado de uma forma bom, se for, eu já perdi todos os pontos que eu tinha. Chega lá, tá negativo. Atravessar fora da faixa, essas coisas. Enfim, mas é que a gente não tem o mesmo tipo de documento lá.
um estrangeiro. Então, e o cadastro de número de um passaporte, cada país tem um, então é difícil para ele padronizar, mas de fato, assim, tem e o passaporte muda, né? Quando você tem um passaporte novo, você não faz referência ao antigo. Então, o cadastro se perde nisso, né? E voltando na questão da escola de gestão chinesa, onde que a gente pode ter acesso a mais informações sobre isso? Onde estudar, onde buscar mais, sabe? Por ser fechado, tem que ir até lá? A pergunta é essa, né? A gente precisa ir até lá. Eu tô indo, e vou estudar, inclusive, inteligência artificial na China, tudo, mas eu precisei ir. As pessoas precisam ir. A gente tem acesso a essas tecnologias ou a esses ensinamentos? Eu acho assim, essa é uma das grandes, talvez a maior barreira no Ocidente, é ter acesso às informações. E eu diria assim, e o acesso à informação que a gente tem, ela é filtrada. Porque ela vem de mídia americana, mídia europeia, que tem o seu viés. Contaminada até. Contaminada, independente para que lado. Ela vai ter a sua interpretação. Então, a melhor de todas é ler mídias asiáticas em inglês. Acho que essa talvez, assim, dentro de todas as coisas, sem precisar ir. Onde é assim, eu não vou conseguir, só que eu quero aprender. Então, ler mídia em inglês de veículos de comunicação asiáticos. E no nós Japão, temos acesso aqui? Tá aí na internet. Então, Dá pra assim, acessar. são mídias do Japão. Japan Time. Japan Time. South China Morning Post. Então, é um jornal de Hong Kong que é em inglês. Então, tem notícias. E ele circula na China em inglês? Ele é aberto em inglês. Mas ele não tem mais não é impresso. Ele é online e o online é tudo em inglês? Tudo em inglês. Olha que interessante, a gente não tem no Brasil nenhum portal de imprensa que não seja em português. Se você pensa, todas as outras que são estrangeiras. Tem de lá para cá. Isso, Você vai ver o New York Times, você vai ver ou jornais da França, né? Mas a gente não tem um jornal nacional que seja outra língua. Inclusive, isso é um ponto interessante, a gente quase não tem correspondentes brasileiros na China. Tem no Japão, no máximo no Japão, Mas já tentaram, né? Mas o governo não limita um pouco aí eu tô te perguntando, tá? A participação da imprensa estrangeira... Agora bem menos. Cara, eu tenho um livro da Sônia Bride, que ela foi correspondente lá por anos, né? Que é Laowai, que é a palavra que fala... Laowai de estrangeiro. Que é o estrangeiro que tá lá. E ela conta os casos muito legais, assim, de como que era produzir as coisas lá, né? E as licenças que tinha pedido o governo em alguns momentos, algumas situações. Mas ela demonstrava uma liberdade que razoável, assim, que não é algo que se pinta aqui, sabe? Eu acho que tem uma vantagem para o Brasil, essa boa vontade mútua. Então, não é tão... Assim, não tem um histórico ruim. Então, são coisas que nos beneficiam. O que tem mais é a limitação... tem uma parceria com a China TV também, né? Sim, a CCTV. O jornal da Band parece. Que de fato, assim, é o interesse comercial da mídia, que não é tão forte com relação à China. A nossa relação comercial com a China é forte, mas é muito commodity e muito minério. Que aí são grandes negócios, não é no nosso dia a dia. Então é diferente. Tá no navio lá e aí a gente entende mais das eleições americanas que talvez o negócio na China nos influencie mais. Muito mais. Mas o que é interessante é o contrário. Aqui tem acho que pelo menos 10 veículos de comunicação chineses com equipe local gerando conteúdo sobre o Brasil e a América Latina para a China. Então eles conhecem muito mais. Boa pergunta. Nos Estados Unidos, você vai lá e pergunta, qual é a capital do Brasil? Eles falam Rio de Janeiro. O americano, ele tem esta visão, a maioria, né? Claro, não generalizar. Qual que é a nossa importância para o mercado chinês e para o chinês em si? É só o consumidor no AliExpress, porque a gente compra muito, isso é fato, a gente taxou, você vê a quantidade de consumo, ou realmente eles veem uma importância na nossa cultura? Eu acho assim, tem é o conhecimento geral que talvez a maior parte dos países que não são da América Latina ou não são latinos tem sobre o Brasil. É muito genérica. Talvez tenha alguns conhecimentos um pouco melhores, porque aprende na escola. Quando a gente pega Estados Unidos e alguns países da Europa, eles nem aprendem direito. Acho que essa é a questão. Geografia, exatamente. Não existe. Então, isso eles entendem, o básico. E o sistema de educação da China é razoavelmente desenvolvido. E até tem um ponto que é criticado, é muita decoreba. Então, o cara decorou que é Brasília. Então, assim, não que ele saiba nem o que significa de fato isso, mas ele, pelo menos, ele não vai dizer que é Buenos Aires ou Rio de Janeiro. Já é um ponto de partida. Nos ofende na alma falar que é Buenos Aires. Mas já é um ponto de partida. E ele sabe diferenciar quem é o Messi e quem é o Pelé, enfim. Eles gostam de... Futebol, sim. O futebol é o esporte número 1 de torcedores, não de praticantes.
o Eu acho que é mercado é assim que muito o Brasil ruim. importa muito. Cria muita boa vontade das Graças ao futebol. pessoas. Se a Cria gente não muita boa tivesse o abre muita futebol, porta. se a gente não tivesse o Pelé, o Senna o Carnaval, o Brasil ia ser o Chile do mundo. Ninguém vai com falar. certeza, com certeza. É assim, eu lembro até uma das primeiras vezes que eu fui profissionalmente, eu fui durante as Olimpíadas, em 2008, passei lá 40 dias pela Band. 2008 é um período que eles eram pouco abertos, e a gente pegava táxi, encontrava as pessoas e falava, era do Brasil, e aí pessoal, muitos conseguiam listar os jogadores da seleção brasileira. Então, era muito interessante, óbvio, era capital, era pessoas que tinham certo acesso à informação, mas aqui, o contrário nunca vai acontecer. Então, porque existe boa vontade no Brasil. Acho que a gente explora pouquíssimo isso. Essa visão positiva, essas coisas para aumentar essa relação. A gente fica muito fechado no nosso casulo. E aí, quando o chinês olha para cá, ele olha oportunidades, mas ele já tem uma série de informações, né? Mas a gente está amarrado, né? Eu não gosto, eu odeio essa expectativa de vira-lata, mas é uma realidade absurda, assim. Então você pega um chinês que vem empreender aqui no Brasil, a depender do estado que ele vai empreender, do lugar que ele abre a empresa dele, automaticamente ele já começa a sofrer extorsão, corrupção. Nós temos isso enraizado em muitas esferas do país. Então a gente assusta o estrangeiro com as polêmicas, com o governo incerto, com a insegurança jurídica, com altos impostos. Então, o Brasil não está pronto para ser um polo de... Mas assim, o que eu costumo dizer para os estrangeiros, agora que cada vez mais empreendedores chineses têm vindo, uma coisa que não existia muito. De certa forma, é muito parecido em 2010, lá veio um monte de gringos americanos abrindo startups. Fala assim, pelo menos tem a vantagem que você, sendo estrangeiro, você não está em condições piores que um brasileiro. Você vai concorrer muito parecido. Você abre um CPF, cria uma conta aqui, que esse sim é um processo, mas outras coisas você vai competir de uma forma igual. Talvez tirando talvez alguns setores que você não tem acesso a comprar terra, essas coisas assim, enfim, o que não é o caso da maioria. Muitas vezes você vai para a Europa, para a Ásia, se você é estrangeiro, você tem pior condição, você não consegue competir de uma forma igual Tem até com o local. preconceito, né? Tem preconceito. Aqui no Brasil, eu acho que tem muitas condições boas, o pessoal gosta muito, quem se estabelece. A dificuldade, ainda em tempos de internet, é o cara vir para cá. Em empresas de tecnologia, o cara vem para cá só em último caso. Só amadureceu em outros mercados e falar, ok, vamos vir para o Brasil. Tirando algumas exceções, o Brasil e a América Latina sempre estão no final da fila. E a desculpa é muito longe. A diferença cultural é muito grande, sendo que a gente está na era da internet. Exato. Só que as diferenças culturais são gigantescas. Acho que isso é uma coisa que ainda vai levar um tempo. A gente não tem uma comunidade asiática local muito grande, que favorece, de certa forma, os Estados Unidos, Canadá, lá tem muitos chineses. Então, mesmo distante lá, qualquer um chinês que desembarca começa a fazer negócio no instante seguinte. Exatamente, Pode falar. Não, eu ia trazer um pouco para o lado corporativo, assim, né? Trazer um pouco para a conversa de negócios, porque se a gente vê essa guerra, se a gente analisar essa Guerra Fria, Estados Unidos e China, Guerra Fria entre aspas aí, né? E pensando na produção como que, voltando à pergunta, né? Pensando nessa Guerra Fria, como que o CEO deve se posicionar ao comprar ou ao olhar para produtos de um lado ou de outro, já que está se criando essa questão, né? Como que ele se posiciona nesse sentido, assim? Ele vai pegar uma Huawei e, de repente, correr o risco de ser, sabe... Essa é uma decisão, acho que assim, você tem que, do ponto de vista agora, econômico, assim, de custos e de avanço de tecnologia, as empresas chinesas, muitas dessas, principalmente em infraestrutura, estão melhores que qualquer país do mundo. A questão é fragilidade mesmo política. Amanhã pode acontecer alguma coisa. Se você tivesse um caixa, compro prático. Você é o senhor da empresa. Você compraria de quem? Você compra China ou Estados Unidos? Não, é que eu tenho viés, né? Sou descendente chinês e eu vou responder que eu vou comprar da China. Mas tudo bem, é sua mas assim, pensando, até mesmo sendo descendente chinês, pensando que esse dinheiro eu posso perder, eu compraria da China. Eu entendo que tem que agora é uma corrida para muitos setores. É uma corrida onde os chineses começaram atrás, só que estão avançando. Os Estados Unidos, de certa forma, em muitos lugares, ainda estão na frente. Anteontem, o chairman do Alibaba falou que em AI, os Estados Unidos ainda está na frente. E é a principal empresa de tecnologia da China. Então, eles reconhecem, mas em algum momento vão superar. A OpenAI está no Vale do Silício, não? Tá, da Microsoft agora. Então. Então, mas assim, eles têm algumas séries de vantagens
que se sustentam ao longo do tempo. Que quando a gente fala no Ocidente, a gente alcançou, mas elas não são sustentáveis, olhando para 10 anos. E aí, vamos dizer assim, se eu fosse de uma empresa que precisasse escolher um parceiro estratégico, se eu escolher um chinês, eu posso ter várias vantagens que talvez um americano não tenha. Mas, óbvio, se eu for uma multinacional, eu posso estar mais exposto. Se eu for uma empresa brasileira, eu tenho talvez melhor condição de decidir por uma empresa chinesa. Né? E tem como eu ganhar dinheiro? Porque eu vi muita gente ganhando dinheiro graças ao mercado chinês. Por exemplo, teve muita gente que eu vi fazendo dropshipping com produtos de e-commerce chinês. Imagina que eu sou um jovem, estou assistindo esse programa e falo, poxa, então o mercado chinês é o momento. O mercado chinês é o que vai explodir e tal. Tem como esse empreendedor jovem brasileiro investir em alguma coisa, se empenhar em algum projeto que ele consiga... É assim, dropshipping especificamente, ele já está muito competido. Já mas acabou. assim, existem sim muitas oportunidades. Acho que assim, se você é um jovem que acabou de sair da faculdade, vou falar, fica um período lá na China. Vai para a China. Vai para a China e fica lá. Tá. É assim, vai ter dificuldade de comunicação, vai ter um monte de perrengue, mas por ser estrangeiro, você tem boa vontade deles. Legal. Assim como os estrangeiros vêm para o Brasil, a gente adora, a gente trata melhor o estrangeiro do que o nosso conterrâneo. Então, isso acontece muito. E aprende de lá, só de ter contato... Obviamente, vai aprender, e você ser estrangeiro pode desenvolver coisas que talvez os chineses nem conheçam. E assim, até eu me coloco muito nisso, porque eu sou descendente chinês e eu tenho cara de chinês. Quando eu vou lá, eles não me enxergam como estrangeiro. Então, eu não tenho essa vantagem, esse acesso, a não ser que depois que eles me conheçam. Então, eu percebo muito nitidamente. Se amanhã eu vou com o Igor lá, o Igor vai ser tratado como um rei. Você fala, porra, eu vou ser o chinês que está aqui, assim como 1 bilhão de caras que estão aqui. Entendeu? Então, tem é um momento muito propício agora. Principalmente se você tem a visão de desenvolver negócios multinacionais, internacionais. Sudeste Asiático tem um momento super aquecido, muito interessante. Empresas de tecnologia que estavam na China, indo para o Sudeste Asiático, depois indo para outros mercados. Por isso que uma boa parte das plataformas chinesas que a gente vê aqui, eles já estavam em outros mercados antes de vir para o Brasil. Então, o próprio AliExpress, a Shopee, que é do Sudeste Asiático, a Shein também. Então, a Shopee, eu digo o seguinte, ela é de Singapura, mas ela tem um DNA chinês. Sim. Founder chinês, investidor chinês, modelo de negócio, tudo lá. Mas ele é um AliExpress turbinado. Então, assim, ele já é uma nova fase, um bom algoritmo, um modelo, e muito dinheiro não faz mal a ninguém também, né? E uma visão de empreender. Que, na verdade, assim, quando você pega grandes grupos, assim como no Ocidente, um grande grupo na China, na Ásia, já é um grupo que é corporativo, já tem uma dificuldade. Por mais que ainda empreenda, tem estrutura. Não é uma coisa que, putz, amanhã eu vou fazer porque eu tenho flexibilidade, velocidade. E hoje o top 1 no Brasil, BYD, de potencial, de evolução, crescimento, ou TikTok. De todas as marcas? Mais uma vez, você tem uma maleta cheia de dinheiro. Em quem que você vai... Em quem que eu vou comprar? Exatamente, que ação. Boa. Que empresa que as duas têm capital fechado, mas não, vamos mas lá. imagina, não importa, você pode investir. Hoje, qual que é a empresa que você acha que falou, essa empresa que vai mudar o Brasil, que é chinesa e veio Caramba, que pergunta difícil, se eu puder. Temos mas você pegou exatamente as duas, seria as duas que eu dividiria. Então pode dividir metade, tá podendo. Diversificar investimento, eu acho que sim. Na verdade, o que acontece? BYD é um caso super interessante, foi o primeiro investimento do Warren Buffett na Ásia, na China, né? Então, o cara que ele viu antes. É uma empresa que agora é conhecida pelos carros, mas começou como fabricante de bateria, começou como bateria empresa, da Apple, do iPhone, da Samsung, da Apple. Ainda fazem isso. Eles são fabricantes, então ele tem muitos outros business que dão sustentação. Então, mas o legal é isso que você acabou de falar, assim, é conectado, né? Tem um porquê de ter vários produtos. Sim, tem uma linha mestra, exatamente. Né? Tem uma linha, tem uma visão de negócio. E o TikTok é porque você, vamos contar pro pessoal, é um ótimo dançarino, né? Eu também. Então, se você entrar nas minhas contas no TikTok... Você dança ou não? Não danço. Mas eu vendo produtos. Faço negócio. E a maior ilusão e inocência é achar que o TikTok é um aplicativo de dança. O TikTok se tornou muito popular no Brasil por causa disso. Sim. Mas é um aplicativo que tem um algoritmo que é um presente. Cara, o algoritmo do TikTok é incrível. É incrível. Funciona super mas bem, aí... Eu convido assim, quem questiona isso, use o TikTok por alguns dias para ver que tipo de conteúdo ele vai te sugerir.
E aí você vai perceber, inclusive, que tipo de coisa que você gosta, porque muitas vezes talvez você não gosta. E é exatamente pelo algoritmo. O TikTok na China é conhecido como, a ByteDance, conhecida como uma empresa de AI de lá. Porque tudo, assim, o vídeo que a gente assiste, ele foi entregue pela capacidade da inteligência artificial de entender o que você pode gostar. Por isso que é viciante. Se ele te entregasse uma coisa qualquer, você fala, tudo bem. Sabe não, quantos não quilômetros a gente roda de timeline por ano? No dedinho aqui? é uma boa informação. 34 quilômetros por Sério? ano. O dedo tá... Ou seja, eu ando mais tempo na timeline com meu dedo do que eu ando a pé de esteira por ano. Boa. Pessoal, só assim, a gente está chegando ao final do episódio. Eu queria perguntar pro In, assim, para fechar, qual foi a coisa mais wow que você viu na China aí que te causou esse espanto à primeira vista? A gente fala da última vez, você lembra? Você foi surpreendido por alguma coisa da última vez que você foi? Eu acho que da presença dos carros elétricos e o impacto no clima. Acho que assim, você deve lembrar, nos anos atrás era pesado. Então você ia lá, a poluição, super poluído. Você abria a janela do hotel, você não ia vir na frente. Agora é uma coisa completamente diferente. Óbvio, a gente está na bolha das grandes cidades. Mas Pequim era terrível. E dessa vez que eu fui, tem 4 meses, era uma coisa... Aliás, na semana retrasada, mas na primeira vez, era uma coisa completamente diferente. E isso, e é sempre assim, mudança rápida com grande escala. Isso que é o que mais impressiona. Não é uma coisinha pequenininha ou uma coisa Mas a tecnologia faz isso, né? Faz isso. Muda E acho muito. que assim, e essa visão de caminhar para uma direção. Tem uma expressão em inglês que fala muito isso, né? Disagree and commit. Então eu posso discordar, mas eu estou comprometido com a execução de algo, com uma visão, com um valor. Sim. Então assim, vamos discutir. E aí, pô, todo mundo bota a sua opinião, mas chegamos, então vamos executar lá. Então, se você perdeu nessa discussão, você vai executar, ou você está fora desse negócio. Muito boa em fazer Eu acho que isso é fundamental nisso tudo, em visão de empresa, de família, de país, com uma visão de longo prazo. Uma coisa é discutir o seu dia a dia, as regras da sua convivência, outra é para onde a gente vai daqui a 20 anos, que a maior parte dos países do Ocidente não tem. E aí a gente não sabe o que a gente vai ser. A gente sabe o que a gente tem de vantagem, o que é interessante, mas qual que é o país que o meu filho vai viver? Então, isso é uma coisa E interessante. essa imprevisibilidade é até problemática na política, porque nós não temos a continuação das campanhas e das ações políticas. Então, por exemplo, você pega lá uma linha do metrô que, porque era da oposição, vai ser descontinuada. Você pega, um exemplo prático no Brasil, prometeram o trem entre a Luz e o aeroporto de Guarulhos para 2014. Estão entregando em 2024. O final para Terminal 3. São 10 anos de atraso. Você falando, falei, a China é muito boa nisso, tive a experiência à distância, vendo quando começamos a pandemia, a China subindo hospital de campanha, Em dias, feito, não é feito de isopor, que tem, né, hoje em dia, feito de cimento, lá em uma semana. Então, a gente tem que aprender muito, né, não só tecnologia, mas como você, acho que foi muito legal esse papo, porque a gente olha a China e fala, precisamos importar tecnologia, ponto final. Só que por trás, quê, né? acho que foi muito valioso esse papo para a gente entender o que tem por trás, que é uma cultura, que é um investimento, que é estudo, que é que também é uma honestidade que vem, né? Que às vezes a gente vai para a Suíça, a gente se surpreende com a segurança, com a ética, e que isso também é muito, muito valorizado do povo chinês, né? Não é um povo conhecido por falcatrua, então não é um povo sério, né, que trabalha, tá? Então tem muitas questões por trás. Boa. Quem quiser saber mais sobre China, onde te encontra, hein? Em qualquer rede social, inclusive no TikTok. Com arroba Inxie. Então, todas as redes sociais eu sempre uso INHSIEH. Então, todas as redes que surgem e que surgirão no futuro. Tá lá. Até porque outro IN é complicado, né? Principalmente no Brasil. Então, eu lembro que o e-mail dele era in@uol.com.br. Era muito bom esse e-mail, né? Muito bom. Durso, como te encontram? Luiz Augusto Durso, @Luiz Augusto Durso, todas as redes sociais também. Precisar tirar da cadeia, chama ele. Para ir para a China também, vamos embora. Viajar. E igorlopes.digital e também Innovation Hub Show em todas as redes sociais. Procura aí, aproveita e já dá uma curtida no vídeo, se não deu até agora. Estamos esperando sua curtida. Siga aí e onde for, né? TikTok, Instagram, Spotify, Deezer, estamos em todas elas, beleza? Valeu, pessoal. Até semana que vem com mais um episódio.
Valeu, hein? Obrigadão. Obrigado.